É preciso que as nossas memórias estejam encorpadas. A gente não pode ser um corpo vazio. A gente tem que ser um corpo de memória. Em 2015, a barragem do Fundão, que continha rejeitos de mineração da empresa Samarco, estourou na cidade de Mariana, Minas Gerais. Poucos anos depois, foi a vez da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, também da Samarco, se romper. Juntas, as tragédias ceifaram 289 vidas, além de destruir grande parte da bacia do Rio Doce, afetando o meio ambiente e a sobrevivência das populações mais próximas. Quando cheguei aqui na minha casa, lá não sobrou foi nada. Cheguei aqui, tudo que eu tinha ido para água abaixo. Só tinha a roupa do corpo ganhada. A hora que eu corri, eu já corri chorando para esse trem acima, ó. Porque aqui embaixo também já vinha arrasando tudo. Falei, meu povo morreu tudo. Meu povo morreu tudo. Já subi chorando assim, quando eu cheguei lá em cima, graças a Deus que estava tudo lá já. O desespero aqui foi demais, menino. Você via só nego gritando, você chorando, mãe falando, e meu menino, entendeu? Não tem nem jeito de falar. Isso aqui é só a gente que viu, que pode contar. Observando o tamanho da degradação gerada pelas tragédias, me ocorreu pensar, o que restou àquelas pessoas que foram diretamente atingidas? Assistindo a algumas produções sobre os eventos, obtive uma resposta parcial, a memória. Ela permeia muito fortemente nos depoimentos, imagens e narrativas encontrados, e essa presença frequente me motivou a investigar como ela pode ter sido afetada perante situações tão traumáticas como nos casos de Mariana e Brumadinho, bem como suas possíveis significações em cada contexto, tanto individual quanto coletivo. Para o antropólogo Joel Candot, a memória é ligada à representação e propõe que suas manifestações sejam divididas em 3 níveis. A protomemória, que seria correspondente aos hábitos sociais inconscientes e que se repetem quase automaticamente pelos indivíduos. A memória de alto nível, que por sua vez é a de evocação ativa das lembranças, podendo ser engatilhada por plataformas como imagens e sons. E por fim, a metamemória, que é a autorrepresentação dessas memórias e como são expostas pelo indivíduo. Era pro Adriano estar aqui jogando com a gente. Ele tá aqui agora. Isso. Seguindo esta lógica, os desastres perturbaram a ordem destes níveis de uma forma muito impactante. As pessoas que moravam em Bento Rodrigues, por exemplo, perderam não apenas entes próximos, mas também os locais comuns à população, o que afetou profundamente as protomemórias de cada indivíduo. O que antes eram locais de frequentação quase inconsciente, passaram a ser mais uma forma de memória, construções cujos significados mais íntimos existem apenas nos registros e nas lembranças de cada um que ali passou, precisando ser ativamente revisitadas para voltarem à existência. A minha rua era de pedra e tinha lá a esquina onde todo mundo encontrava, reunia para conversar, bater papo. Fim de tarde era isso. A partir de então, o que restou a muitos logo após as tragédias foram suas metamemórias, como testemunhos, falas e expressões sobre o que eram suas vidas antes dos eventos, mas agora sob uma nova perspectiva. A mudança da ordem dos níveis da memória em decorrência dos desastres faz com que o passado ganhe visões mais otimistas ao ser revisitado. Isso é obra de Deus, cara, tem base, não. Um compreensível saudosismo toma corpo perante a perda e a necessidade de adaptação brusca do modo de vida. E nós cantávamos Na varanda, nessa varanda que nós estamos aqui. E agora a gente vai... Portanto, vemos aqui uma relação da memória representando o resgate do que foi perdido, ou, no mínimo, uma maneira de ressignificá-lo através do tempo, uma forma inconsciente de manter viva a essência individual e coletiva. Volte novamente para os braços teus, pois meu coração está apaixonado. Vimos então que eventos traumáticos podem catalisar mudanças na organização da memória e que ela está suscetível aos efeitos do tempo.
Essa noção pode ser expandida quando voltamos o olhar ao que representa o Rio Doce dentro deste contexto. Depois das tragédias, as águas do Rio Doce foram tomadas pela lama tóxica, basicamente inutilizando a principal fonte de água potável da região. Assim, ele tornou-se uma espécie de materialização do sofrimento dos atingidos e dessa lembrança do que foi perdido. O corpo d'água permanece no mesmo lugar, mas a sua principal função foi completamente deturpada. Assim como os sobreviventes, seu fluxo segue em frente, mas agora ferido, com cicatrizes que talvez nunca se curem. No fim, o rio é esta memória desorganizada que afeta não pela sua ausência, mas por sua presença desfigurada. Dialeticamente, ele está lá, ao mesmo tempo em que não está. A trajetória da lama revela outros pontos de vista sobre os desastres. E observando da outra margem do rio, o povo Krenak carrega consigo outra perspectiva sobre a memória. A manutenção de suas tradições está muito ligada à dança, à cultura oral e rituais próprios, além de uma forte conexão com a natureza, e o Rio Doce ocupa um espaço bastante específico nesse conjunto. Além de grande símbolo do território Krenak, o Watu, como chama o Rio Doce, é a fonte de vida e espiritualidade do povo. Após a passagem da lama, essa relação se desestabilizou. Expressões da proto-memória Krenak, como o ato de introduzir as crianças recém-nascidas à água do rio, já não ocorrem mais. A pesca praticamente inexiste, e mesmo depois de quase uma década desde o primeiro rompimento, a água potável ainda é distribuída por caminhões-pipa, e não pelo próprio rio. Assim, as raízes do modo de vida Krenak foram completamente alteradas, e talvez a própria definição de quem é o novo indivíduo Krenak em termos de cultura possa ter mudado, já que até ritos praticados no início da vida não são realizados nas gerações mais recentes em decorrência das tragédias. Os rompimentos das barragens são apenas algumas das inúmeras violências contra os Krenak, que ao longo dos últimos 4 séculos vêm sofrendo com instalações de pessoas não indígenas nas proximidades do Watu. Porém, é também nesse contexto em que é revelado um outro desdobramento da memória, a resistência. O Watu, mesmo morto como o rio, permanece um elemento vivo na memória das gerações mais antigas que resistem aos múltiplos ataques das atividades extrativistas na região. Ele segue sendo um motivo e um motivador da resistência Krenak, tanto em termos culturais como ambientais. Até a própria manutenção do nome, o Watu, é também uma demonstração da potência da memória coletiva como forma de assegurar e transmitir elementos identitários de um povo. Os desastres crime em Mariana e Brumadinho espelham diversas questões memoriais particulares, mas que acabam tangenciando a memória do próprio Brasil enquanto nação. A destruição patrimonial, cultural e ambiental destes eventos nos ajuda a entender a necessidade da valorização do passado individual e coletivo num país cuja história é marcada pelo extrativismo ao custo da vida humana e do meio ambiente. Estes são reflexos de uma memória nossa, enquanto brasileiros, que não foi superada, uma lembrança que moldou parte da identidade do país através da exploração e do apagamento do passado. Claro, estamos falando sobre recortes. Os relatos, a história e até esse vídeo são feitos de recortes. Porém, é a escolha de como eles serão representados que é o que mais conta na construção da memória em qualquer contexto. Ao entrar em contato com estas escolhas, percebi que a memória faz parte de um processo de autorreflexão individual e coletivo mais amplo do que aparenta ser. Apesar da sua vulnerabilidade perante o tempo e as tragédias, ela é fundamental na manutenção das identidades. Também é capaz de manter pessoas e culturas vivas e fazer renascer na mente aquilo que um dia se foi. A memória é esse elemento etéreo, mas dúbio, de conforto e de conflito, porém de múltiplas funções, e que, tal qual o rio que corre, ela pode nos ajudar a compreender quem somos e, por fim, quem podemos ser como pessoas e comunidades. Ela é o que nos resta, uma lembrança da possibilidade de mudança. No Bento não tem rua ruim, não. A rua principal era asfaltada, mas a do Cascalho era bloquete. Lá não tinha preocupação nenhuma de deixar os meninos brincando na rua, não. Lá não. Os meninos lá, eles brincavam de bola, pisca-esconde, andavam de bicicleta, queimada, até eu jogava queimada com eles. Era o melhor lugar do mundo, para mim era.
Era meu sonho, eu ficar lá o resto da minha vida, ver meus filhos crescendo lá. Não tem nem palavra, parece que é um sonho, parece que não é realidade isso. Que até hoje, quando eu vou dormir, eu pergunto a Deus, por que aconteceu isso? São perguntas sem resposta.